Fate força a habilidade secreta do escudo e consegue devolver o golpe do dragão divino, deixando a ganância impressionado. Enquanto Roxy chamava por Faye. E quando o garoto se vira, Roxy nota que seus olhos estavam vermelhos. E Fate volta a se virar e pede que ela saia dali enquanto ele ganha um pouco de tempo pra ela. Fate pede desculpas por ter mentido esse tempo todo e a agradece por tudo. Ele corre em direção ao monstro enquanto Roxy chorava por ele. E o garoto fica de frente ao dragão e encontra Norfen, mas Fate usa a habilidade Grand Cruz para aprisionar o dragão, deixando Norfen impressionado. Eles começam o combate e Fate nota que ele estava o pressionando muito, mas deve ser culpa de seus status que devem ter caído ao usar aquela técnica, e Norfen responde que tinham 3 motivos para isso. E o primeiro seria a entrada à força no domínio de E, e agora ele estava quase em seu limite. E o segundo seria a culpa dessa habilidade para imobilizar o dragão, e ele devia estar dedicando parte de sua força para mantê-la ativa. E por último, ele ainda não estava lutando a sério. E durante o combate, Norfen nota que Fate tinha que ficar próximo ao dragão, senão sua habilidade seria quebrada, e aproveita uma abertura do garoto para arrancar seu braço. Fate grita de dor, enquanto Norfen dizia que Ares parecia ter muitas expectativas nele, mas Fate teria que pagar o preço por todos os problemas que causou. O homem mira na cabeça do garoto, mas ele não contava com o ataque surpresa de Fate, que tinha usado uma magia de ilusão. Norfen pergunta quando ele tinha ativado aquilo, e Fate responde que tinha certeza que ele iria baixar a guarda quando estivesse confiante de que tinha vencido, então sacrificou seu braço para isso, em uma aposta de tudo ou nada. E graças a isso, Fate consegue derrotá-lo e ativa a habilidade Gula. Mas não se esquece de se inscrever aqui no canal pra me dar uma mega moral e receber os novos animes da temporada, que tá incrível. E não se esquece de curtir e comentar, que isso me ajuda bastante e ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. E dá uma passada lá no nosso Insta Tio Nezo pra descobrir quais os animes que vamos resumir nessa nova temporada. Mas bora voltar pro episódio final. E após eliminar Norfen, Fate retorna ao vazio e se lembra que já esteve ali antes, e se depara com a garota que era o núcleo de Haniel, falando que tinham o avisado pra não se exceder e não exagerar, e se apresenta como Luna, o agradecendo por ele ter a eliminado. Mas agora ela sentia muito porque não era mais possível. Fate olha pro chão que começa a desmoronar, e no fundo estavam as criaturas que a Gula devorou em um mar vermelho, e a garota diz que estava segurando tudo isso. Fate pergunta se foi graças a ela que a habilidade Gula tinha se acalmado, e ela diz que agora não podia mais ajudá-lo, e caso ele derrote o dragão divino, perderia o controle de si mesmo. Fate nota que em breve ele também seria consumido, e o chão começa a se quebrar. O garoto cai no buraco, mas um homem o segura, e diz que então ele estava ali e achou estranho quando ele ficou quieto, e se perguntou o porquê disso, e Fate o reconhece como a ganância, que o puxa pra cima e diz que eles estavam ficando sem tempo e precisavam voltar. Fate olha pra Luna e a agradece, mas não podia deixar o dragão vagando livremente sem ser um mestre, e precisava cuidar disso. A garota compreende e sorri pra Fate, que volta ao campo de batalha. A ganância diz que ele dava muito trabalho, e Fate pergunta se antigamente ele também era um humano, mas a espada responde que aquilo era apenas uma forma temporária, e pergunta se ele estava pronto porque tinham que lidar com o dragão divino, que acabara de se libertar. Fate diz que não sabia quanto tempo restava, mas precisava acabar com isso rápido, e a ganância pergunta qual era o plano, já que era meio difícil de usar um escudo ou arco com apenas um braço, e o garoto o arremessa, acertando o dragão e o atacando com um soco, combinado com o ataque da ruína, e a ganância reclama por ter sido arremessada, mas Fate diz que conseguiu recuperá-lo e usa o identificar no dragão, notando que suas estatísticas eram um pouco melhores que as do monstro, e a espada diz que o domínio de E estava além do que é humano, e não confiaria muito em números, então eles deveriam focar no que poderiam fazer. E Fate começa a cortar a criatura diversas vezes, ele até consegue cortar um dos golpes do monstro sem receber nenhum dano, e o finaliza cortando ele ao meio, e ativa a habilidade
habilidade Gula que começa a atacá-lo. Fate cai de joelhos e diz que ainda não podia ser levado, porque se perdesse o controle, ele se tornaria uma ameaça maior que o dragão divino. E antes disso, ele decide dar todo seu status pra Ganância, que estava preocupado, mas Fate diz que não aguentava mais que isso, e antes de se perder, ele acessa um novo nível da Ganância, pedindo desculpas a ele, e graças a isso, Fate redefine seus status, e agora, mesmo que perdesse o controle, os danos seriam minimizados, porque no final, a habilidade Gula também iria devorá-lo. E logo em seguida, Mine chega e diz que não imaginou que esse dia chegaria tão cedo, e Fate pede que ela termine com isso. Mine diz que tinha o avisado que ele perderia o controle se exagerasse. O garoto pede desculpas e Mine responde que iria manter sua promessa. Ela se prepara para cortar a cabeça do garoto, mas Roxy corre até Fate e o salva. O garoto pergunta por que ela fez isso e Roxy pergunta o que ele estava tentando fazer. Fate pede que ela não olhe para ele, porque nunca quis que ela ouvisse dessa forma. Mas Roxy começa a chorar e diz que jamais iria odiá-lo, só por causa disso, e não importa o poder que ele tenha, porque no final ele sempre seria o Fate. Então não era pra ele tentar tirar sua própria vida. E Fate nota que estranhamente a habilidade Gula tinha se acalmado depois de ficar tão agitada. Roxy estende a mão pro garoto e o chama pra voltarem até Babilônia, e Fate admite que estava com medo que ela o odiasse, mas ela ainda o aceitava, mesmo depois de saber a verdade. E ele ficava dizendo que queria salvá-la, mas na verdade, ele que queria ser salvo por ela. E o garoto acaba desmaiando no colo de Roxy, que sorri, enquanto Luna dizia que ele encontrou o seu apoio. E um tempo depois, Fate acorda em seu quarto na pousada de Babilônia. Ainda sem seu braço esquerdo, ele se pergunta quanto tempo dormiu e Ares entra no quarto junto com Mine, dizendo que tinha se passado uma semana. O garoto fica meio receoso com a presença de Ares, que pergunta se ele ainda estava preocupado com ela, e Mine diz que ele tinha dormido demais, mas Ares diz que não tinha o que fazer, já que ele tinha exagerado demais, e entrega a Ganância pro garoto, que apostava que ele tinha se esquecido dele. Mas Fate diz que não foi bem assim e nota que ele estava muito sujo. E Ares diz que eles tiveram que ir até o centro de Galia para encontrá-lo. E até achou que ele jamais iria voltar, já que foi carregado por um monstro, porque Mine acabou se esquecendo dele. Fate briga com Mine, que diz que estava ocupada lidando com a inveja, porque seria um problema se ele achasse um receptáculo como Norfen e fizesse o que quisesse novamente. Fate pergunta se ele seria a inveja, mas Ares diz que ele estava apenas sendo controlado como uma marionete, e o corpo verdadeiro seria a espada pistola. Fate pergunta se a Ganância sabia disso, e ele responde que não fazia ideia de que ele podia usar o controle mental, mas considerando como ele era maldoso, isso não o surpreendia. E Ares diz que não poderia o ignorar enquanto Mine detona a cesta de frutas do garoto. Ele pergunta se elas o destruíram e Mine responde que era impossível, já que as armas dos pecados não podiam ser destruídas, e por isso ela o arremessou pro outro lado de Galia, uma decisão que Fate julga ser a mais estúpida possível. Mas Ares muda de assunto e diz que ele provou seu potencial ao derrotar o dragão divino e gostaria de sua ajuda, já que o plano de fabricar um humano coroado com a eliminação de Roxy tinha acabado. E Fate pede que ela jure que nunca mais iria atrás de Roxy pra assim escutá-la. A garota promete e diz que na verdade isso foi uma ideia da inveja e ela foi uma tola por concordar com isso. Mas com a partida do dragão divino, o país entraria em uma nova era e precisava de sua ajuda para o que vem a seguir. E claro que ele não tinha o direito de recusar, já que era algo que quem possuía a habilidade dos pecados capitais precisava lidar. Fate não entende muito bem, mas decide acompanhar
treiná-la, já que nasceu com a habilidade da gula e gostaria de saber o motivo disto. Mas Ares diz que antes eles deviam regenerar o seu braço, o que deixa ele surpreso, por não imaginar que tivesse um feitiço capaz disso. Mas Ares diz que era possível e com isso resolvido, eles precisavam sair antes de Roxy voltar. Fate pergunta o porquê e ela diz que era perigoso pra ele estar ao lado dela, pelo menos por agora, já que a gula começou a se agitar por apenas ouvir o seu nome. Fate concorda com as garotas e vamos até Miriam e Mugan, que estavam treinando, mas Miriam deixa o treino de lado e corre até Roxy, que pede que ela cuide de tudo enquanto ela estivesse fora. Miriam concorda, mas fica bolada porque com certeza ela iria visitar aquele idiota. Mas deixando isso de lado, Roxy chega no quarto de Fate, mas encontra apenas uma carta que pedia perdão por desaparecer de repente, além de pedir desculpas por nunca ter contado sobre sua habilidade gula. Ele a agradece e diz que tinha que partir por enquanto, mas prometia que voltaria pra ela e pede que ela tome cuidado até lá. Roxy pensa que Fate sempre lutou com algo assim sozinho e admite que ele sempre deu coragem pra ela e se lembra de um momento no passado quando encontrou uma criança sozinha na fonte e o alertou que era muito perigoso e ele devia voltar pra casa, mas a criança estava muito assustada e pedia desculpas por isso e também pedia pra que ela não o batesse. Roxy pergunta por que bateria nele e ele diz que porque deixou uma cavaleira brava, o que a faz perceber que as pessoas realmente temiam os cavaleiros sagrados. Ela pede desculpas e admite que tinha vergonha de ser uma cavaleira, mas o som da barriga do garoto roncando quebra o clima tenso e ela traz alguns lanches pra ele. O garoto fica feliz e ela diz que ele poderia ir embora assim que terminasse de comer porque sua família devia estar preocupada. Mas o garoto diz que não tinha casa e nem família, mas agora ele tinha que ir. O garoto agradece pelo lanche e ela pergunta se ele tinha algum lugar pra ficar e ele diz que não, mas agora sabia que a capital não era tão ruim assim e estava feliz por conhecer uma cavaleira sagrada tão legal. Ele começa a correr e ela pergunta qual seria o seu nome e ele diz que era Fate. E Roxy admite que naquele momento conseguiu manter sua cabeça erguida e ter orgulho de ser uma cavaleira sagrada e promete que na próxima vez que encontrasse Fate, ela estaria mais forte. Enquanto isso, Memil dizia ao seu irmão que Fate era o cadáver o tempo todo, que era um grande choque. Mas Rafael não liga pra isso e diz que precisava retornar para suas pesquisas, o que a deixa curiosa. Mas o garoto entra na biblioteca e admite que estava feliz por ele ter eliminado o Rado enquanto dava uma risada maléfica. Mais à frente, vemos a pedra filosofal que parecia ter tomado sua mente. Mas vamos até Fate e as garotas. Ele entrega 40% de seus status para ganância e ativa a habilidade secreta do quarto nível, a cura crepuscular. E graças a ela, Fate recupera o seu braço. As garotas ficam felizes que deu certo e se despedem dele. E um tempo depois, vemos Fate e a ganância conversando enquanto a espada pedia uma nova pedra de amolar, já que agora ele era um guerreiro excepcional que chegou ao domínio de E. Então ele precisava de uma pedra de amolar de Carbucle para deixá-lo perfeito. Fate pergunta onde eles iriam arrumar dinheiro para isso e a ganância diz que se eles não tinham, era só ganhar. E Fate concorda e a ganância manda ele lutar como o glutão que era. E chegamos no final da primeira temporada. Espero que vocês tenham gostado do anime e não se esquece de se inscrever no canal, além de curtir e comentar para receber os próximos animes. Mas é isso, valeu e até a próxima!